Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está nos assistindo. Estou aqui com a Eliane Perdigão, minha amiga. A Eliane Perdigão eu chamo de Lili. E a Eliane trabalhava no colégio antigo Candanguinho. E um dia eu fui até o Candanguinho e fiquei sabendo via o Lote Gabriel, que eu chamo de Zé, viu, gente? E ele era aluno lá no Candanguinho, e ele falou, tia, lá tem uma diretora maravilhosa. E aí eu fui até o encontro da Eliane, ela estava na porta de um ônibus, botando um monte de alunos, né, para fazer uma excursão. E aí quando ela deixou, depois que terminou de colocar os alunos, eu conversei com ela, falei assim, olha, quero você lá no Colégio Galois. Na época a gente estava começando o Fundamental 2, né, Eliane? Ia começar o Fundamental 2 e eu precisava de realmente uma pessoa inteligente, capaz de colocar em prática tudo aquilo que a gente pensava. Chique, né? E nessa época o Lote, que hoje é diretor de Águas Claras, e também é diretor da série final, né, do ensino fundamental, que é na 601 Sul, e a Eliane, diretora do Le Petit. Né? Nosso Le Petit é a nossa, como que eu diria que é o Le Petit? É a minha pérola, né? Foi o start de muitas coisas, né? De muitas coisas. Eu chamo de coroação, né, Eliane? Porque o Le Petit, ele veio coroar tudo aquilo que eu vinha pensando, porque nós começamos com pré-vestibular, e a nossa proposta era preparar alunos de excelência para poder conseguir vagas nos melhores vestibulares do Brasil. E a gente foi criando os segmentos à medida que as necessidades foram surgindo e os pais e os alunos foram nos pedindo. Então, nós começamos do pré-vestibular, passamos para o ensino médio, chegou o momento do Fundamental 2, e eu precisava de uma pessoa que realmente compreendesse toda a proposta do Colégio Galois, que é uma proposta completíssima. É uma escola que prepara o aluno na excelência cognitiva para que ele possa conquistar vestibulares, para que ele possa ser um grande profissional do mercado de trabalho. E é claro que a gente respeita a idade, é claro que nós respeitamos as necessidades de cada aluno, mas também a gente se preocupa com o indivíduo como um todo. Então, eu considero o Colégio Galois como sendo uma escola humanista e conteudista ao mesmo tempo. Sempre existe a escola humanista, né? No Brasil existe a escola humanista, existe a escola conteudista. Eu sou ousada, eu me intitulo como uma pessoa inconformada, eu sempre quero mais. E é fácil fazer uma escola só humanista, é fácil fazer uma escola conteudista. Agora, você trazer profissionais que junte as duas é um desafio muito grande. Com certeza. E a nossa proposta é exatamente isso. Quando nós criamos o pré-vestibular, a gente oferecia para eles excelência, bons professores, espaço apropriado para estudar, suporte emocional dentro daquilo que nos era capaz de fazer. Quando entrou o ensino médio já tinha duas vertentes, né? E a parte cognitiva por excelência e também a disciplina projeto, que era onde o aluno tinha momentos para experienciar a carreira profissional que ele gostaria. Quando chegou o momento do Fundamental 2, que nós vamos falar, e depois passamos para o Lote, que hoje é o diretor do Fundamental 2, eu sei que agora o nome é séries iniciais, né, e séries finais, mas eu ainda sou das antigas, eu falo Fundamental 2 e Fundamental 1, tá bom? Então, eles vão falar em séries iniciais e finais, eu vou falar em Fundamental 1 e Fundamental 2, tá bom? Então, eu vou passar agora a gente vai bater um papo, tá bom? Fica à vontade, nós podemos conversar de um modo geral. E lembrando sempre que o Galois tem uma metodologia diferenciada, que isso eu não conheço no Brasil e no mundo. Então, eu vou começar com a Lili. A Lili é minha amiga, né? Mineira como eu, fala uai. Lili, então, você trabalha com as séries iniciais, que é Fundamental 1 e Infantil. Infantil, é o infantil, né, e as séries iniciais, que é do 1º ao 5º ano, né. O infantil, assim como a história do Galois, ele começou também diferente, né. À época nós tínhamos um Le Petit só do 1º ao 5º ano,
É verdade, né? é Foi verdade. instituído Começamos só com o só o primeiro ao ano. quinto. Aham. À medida que você estava falando, eu estava recordando da experiência, né? Que o Galois, ele começa de uma forma não crescente, decrescente, né? Não é Decrescente, é. matemático, É isso, né? né? Decrescente. Quase a Decrescente. história do Galois inteiro passa por isso, né? Quase a história toda do Galois passa por isso, então, de uma forma decrescente. Assim foi o Le Petit também, que primeiro foram as turmas de primeiro ao quinto ano, né? Com um foco muito diferente da educação que nós estávamos acostumados a militar e a ver dentro, não só do Distrito Federal, mas no Brasil também, né? Uhum. Porque não só a parte cognitiva, né, formativa era levada em consideração, mas principalmente o propósito de trabalhar de uma forma mais leve, mais própria para a criança, trabalhando a ludicidade, a brincadeira, mas mesmo imbuídos do compromisso do fazer educação, Sim, né? e lembrando que esse brincar não é um brincar para poder o aluno simplesmente usar o tempo dele para brincadeira, é um brincar aprendendo, né? Porque na concepção nossa de adulto, nós não vemos a brincadeira como uma estratégia do aprendizado. Nós Sim. achamos que a brincadeira, ela remete só Passar ao tempo. ócio, Ao ao passar passar tempo. E nós, como educadores, o que a gente percebe? É que a educação realmente se faz através do brincar. Uhum. São os modelos. A criança replica coisas pequenas, né? Se a gente observar a criança brincando de casinha, que quase todas as escolas, quase todas as instituições têm e são estimuladas, o que ela faz? Ela replica alguns comportamentos que são observados no dia a dia. Sim, né? Que é o que ela faz em casa, né? E isso é o que ela conversa, faz. né? Ela conversa com a boneca, ela conversa com a cozinha, o né? trato informal, as frustrações, né? Ela repete, às vezes, até bons e maus hábitos, Sim, o não querer, né? Assim como nos jogos também, que é brincadeira, né? Nos jogos que são desafios, não só os desafios, que trabalham também com a frustração, e que hoje é pouco vivenciado na escola. Pouco trabalhado, né, Eliane? As crianças hoje, elas não podem frustrar, né? Não são fadadas a frustrar. Não são. E a vida cobra isso, a vida faz com que a gente passa por frustrações, a gente passa por decepções e precisa treinar o filho para aguentar isso, para suportar esse trajetório da nossa vida, né? E você vê que o Le Petit, a proposta pedagógica, ela está muito à frente, por quê? O que a gente vivencia hoje como educador é que as crianças estão muito afeitas a jogos. Eles compram vidas, por isso não a frustração. Compram vidas, é mais fácil, né? Eu comprar nos joguinhos, eu comigo mesma ou eu com outro parceiro e mudo de parceiro. Quando ele vivencia em loco as trocas, o que ele precisa? Ele precisa da resiliência, ele precisa de compreender que ele não tem realmente condições de superar, então ele precisa da ação do adulto como mediador de um processo. Ele precisa também de saber que ele não é igual ao outro, aí trabalha as diferenças, né? E perceber as próprias características. Quanto de nós não tem habilidade? Por exemplo, nós temos dentro do Le Petit o projeto VA, que contempla várias atividades. Eu vou focar no circo, né? Quantos de nós não temos habilidade nem a destreza do corporal, né? E dos desafios corporais, não é isso que a gente observa? Nossa, então, e a gente vai perdendo-os ao longo da vida. E a criança, tem muitas crianças que são limitadas, tem a área cognitiva muito mais ilimitada do que o corporal, né? Do que o corporal. Ilimitada, né? Muitas vezes porque são crianças apoltronadas. Verdade. Vivem em casa jogando videogame, assistindo televisão e não sabe, por exemplo, ver sedentárias. Na televisão, ver na televisão, nossa, é fácil pular, nossa, é fácil isso. E quando vai fazer, não é fácil, né? E não percebe, né? E não se percebe. Exatamente. Né? Assim como nós temos também o xadrez, né? Quantas crianças que têm dificuldade do raciocínio lógico, de trabalhar a estratégia, né? De saber perder. Planejar o passo futuro. Planejar o passo futuro. E a estratégia também de saber, eu vou perder. Aí a gente vai lá para o esporte lazer, que resgata o quê? Brincadeiras de rua. Eu vi criança. As crianças no passado podiam descer para a quadra, né? Podia brincar na rua.
rua. Hoje não pode mais, Que a não segurança conhece não permite. Beth, né? Os perigos não permitem, É né? verdade. Então tem que fazer isso na escola. E a nossa escola nós somos privilegiados, nós temos um espaço fantástico, né? Onde a criança pode jogar bete, carrinho de rolimã. Eu lembro quando nós instituímos, ficamos um tempo, porque a rolimã sumiu, né? E nós tivemos que fazer uma adaptação. Quando voltou, os meninos ficaram enlouquecidos de Ainda deixou andar. de carrinho de rolimão, passou a ser pneu, né? São umas rodas de silicone, Silicone. são rodas de silicone, mas que têm o mesmo efeito e o mesmo prazer. E o que a gente tem visto? É que isso, para a criança, hoje também é um diferencial. Claro. Né? Não, É é um o que diferencial, motiva esses né? meninos saírem de casa e falar assim: nossa, eu estou indo para minha escola, porque lá eu vou brincar, eu não vou só ficar em sala de Isso. aula, um atrás do outro, aprendendo matemática, história, geografia, ciências. É importante? É. Eu sei, nós sabemos que é isso e faz necessário uma escola, é isso, né? Mas não é só, né? E Ainda não é mais só, e a nessa gente não idade. sabe o quanto que as crianças aprendem quando elas convivem com os pares, né? Porque nós, como adultos, achamos que é só a visão acadêmica que Uhum. configura uma instituição de ensino, quando na Claro. verdade não é isso, né? Você se remeteu às nossas brincadeiras de rua, que nós tivemos oportunidade, quantas coisas nos foi ensinada quando nós tivemos a oportunidade de estabelecer essas trocas, até de nos fortalecermos como pessoas. E dentro da proposta pedagógica do Le Petit, né, está focado justamente isso. Um dos pilares é esse, é o formativo, Claro. né? E o formativo, ele passa por onde? Pela formação de valores, pelo cultivo de valores, ó, obediência às regras, Uhum. né? A trocas com respeito, respeitar a vez do outro, saber que não sou capaz, porque a gente não é capaz. Nós falávamos Aceitar que não é capaz, né? E viver experiências que são inusitadas, que eles não têm oportunidade, às vezes, até porque vivem em apartamentos, ou porque o tempo da família, eles não dispõem de tanto tempo, de propiciar para as crianças essa brincadeira mais livre, né? Eu gosto muito de relatar uma experiência que eu vivi com o circo, e que, à época, a minha sala ficava próxima aonde as crianças treinavam perna de pau. E eu estava fazendo o meu trabalho e, de repente, eu escuto, porque o VA ainda propicia uma outra característica. As crianças do primeiro ao terceiro, elas trabalham em conjunto, percebendo as diferenças e com o espírito colaborativo. Então, E eles são menorzinhos, então Isso, eles são agrupados, mas com o propósito, né, da interação e de que eles tenham a capacidade de uma convivência harmônica, sabendo das diferenças. E era a turminha do primeiro ao terceiro ano que estava fazendo o treino, o VA e o treino da perna de pau. Aí eu escuto a fala de uma criança. Que você chama isso de brincadeira de criança? Não, esse não. É o circo. É o circo. É o circo que faz parte, é uma das modalidades do VA. Tá. E eu escutava uma criança falando com outra. Você na sua sala? Na minha sala, sem vê-los. Não via, só escutava, estava próximo. Um falava assim: pode subir, fulano, não tenha medo. Lembra que o professor te disse: olhe para o horizonte que você não vai sentir tonteira e nem vai cair. Se você sentir alguma coisa, pode colocar a mão nos meus ombros. Eu achei tão inusitada a fala que eu fui à janela. Gente, que surpresa. Na hora que eu chego à janela, a perna de pau, a distância era essa do chão, então o tombo seria pequeno, né? Outro, que a criança que estava abaixo era uma criança do primeiro ano, quando do terceiro. Com certeza, se o do terceiro colocasse a mão ao ombro, aí ele ia cair. Mas o que inspirou o outro? A confiança. Isso me calou tão profundo, né? Que a hora eu saí, fui até o professor e falei: faz uma roda de conversa. Aproveita e mostra a importância, como uma criança inspira a outra de uma forma espontânea, né? E que muitas vezes vale muito mais do que o nosso trabalho pedagógico. Isso é educar, não é? Isso é educar. Então, acho que é muito importante. São tantas as nuances da educação dentro do projeto do Le Petit, por isso que toda vez que eu falo com os pais, eu falo: se eu permaneço é porque eu acredito, porque eu sou uma educadora nata. Eu amo o que eu faço. E eu vejo validado muito do que eu penso, né, dentro dos meus propósitos educacionais, e hoje, com a maturidade da educação, eu vejo que o meu pensamento está alinhado à execução, ao fazer pedagógico. É claro que nós trabalhamos com pessoas,
né? Sim, claro. E nós somos fadados a erros, a Sim. deslizes, E as né? universidades não nos preparam para isso, né, Eliane? Não, Muito Não, longe. é tudo Muito longe aprendido longe, né? no dia a Muito longe dia, até. né? É longe. Aprendido no dia a dia, É, né? E é uma proposta muito ousada, né? muito. Porque o professor ele vai para a escola para fazer o ensinar, né? Para fazer o ensinar, que é uma E sala existe de a aula cultura. que tem um espaço limitado e tudo. Aham. Quando você se propõe a criar, formar o aluno por meio do brincar, mas um brincar direcionado, um brincado que vai complementar essa parte cognitiva e vai trabalhar a parte neurológica, porque esses brincares trabalham as formações sinápticas de forma mais, Sim. né, da criança, ou consolida, porque elas já nascem e se trabalhadas, então elas permanecem. E eu né? acho que tem um adicional, né? A parte formativa, que aí vai o propósito da educação como um todo, ser integral, né? É o ser integral, né? É. Porque você não trabalha só uma área. Então, é o ser integral. E quando eu falo que a gente trabalha com pessoas, é porque muitas vezes, quando você fala de educação, e todo educador é assim, né? Porque a gente tem a missão, o elan e a vontade de fazer mesmo a educação, né? É. Mas a gente incorre em deslizes e erros. Mas para nós também, como educadores, é um desafio e é um exercício do aprender, né? Eu falo sempre, se eu tivesse ficado com a formação de muitos anos, com certeza hoje eu não teria condições de acompanhar o que as crianças nos oferecem também, porque é um processo de troca. Nossa, né? quanto a gente aprende. Ô, Eliane, não é só aprender, não. Essas crianças nos mantêm saudáveis. né? Graças Com a Deus. certeza. É Nossa, verdade, gente, é verdade. impressionante. O É. professor é privilegiado Até pela nisso aí, energia né? posta, o Ah, amor pela energia, pelo colocado, carinho. pelo Pelo carinho. carinho, eles percebem, né? Muitos chamam de vovó, não é? Chama, vó Lili. Vovó Lili. Vó Lili? É Vó vó Lili. Lili, é vó Lili. A turma do infantil, eu falo quando minha energia tá meio assim, se a minha bateria tá assim, eu chego lá, é claro que eu desestabilizo, sabe? Ah. Eu chego e faço a farra na janela. Eu faço a mesma Você coisa. faz também? Faço a mesma coisa. Ai, Adoro ir na sala dos infantil ali, porque é o pessoal é que bom? E eles são a carinhosos, energia né? São colocada ali carinhosos. soma a nossa energia, assim. Soma. Né? É Soma. muito É bom, muito né? bom. E a ingenuidade, eles são despretensiosos, né? Bem que ele tem hora que eles falam com a gente as coisas que não funcionam, né? Eu já coloquei um óculos branco, falaram que não ficou bem para mim. Ah, não? Não, e nunca mais eu coloquei hoje. Como é que eles te disseram? É uma menina que gosta muito de. Que eu uso brinco, essas coisas, olhou, bateu na minha perna e falou assim: professora Eliane. Essa te chama de professora. Professora, é do primeiro aninho. Professora Eliane, eu gostei muito do seu colar, gostei muito do seu brinco, mas esse óculos branco te colocou muito feia, muito velha. Mas é bom, não é? Pô, nunca mais eu coloquei, nunca mais. Eu tirei ele de uso. Mas olha como é que é. É a sinceridade, é o que você falou, é a sinceridade, é a ingenuidade, é a troca e a percepção de que a gente é visto como eles veem mesmo, né? Sem filtro. Sem Olha que filtro, beleza, gente. sem filtro, é bom Sem demais, filtro. né? E eu acho que parte do processo nosso também permite isso, né? Porque a visão que eles têm da relação com as pessoas dentro da escola é muito diferente, muito longe de ser aquelas pessoas que são figuras autoritárias, figuras que têm aquele elemento tradicional que a figura do professor tem. Que fica na frente Fica do na tablado, frente, né? Do mando, né? É. Do mando, É. né? Do Da imposição. impositor de regras. Agora é muito diferente. O nosso aluno consegue enxergar na gente como membros de uma parceria ali, de um processo como um todo. Pessoas que eles tratam com carinho, com amor, o zelo por nós. Né? Olha, Dá um presente, né? Dá um presente. Presente. É desenho, é presente Faz físico, desenho. Faz carta. Carta, né? É gostoso. Carta. Né? Carta, é gostoso. Eu acho que essa intimidade ela é feita não é pela. Às vezes a gente pensa que é pela informalidade, não. É pela conquista de afeto. Né? Sim. Não é? É A confiança envolvida com É tudo. a conquista de afeto que se faz. Porque eles não vêm, justamente assim, é a diretora, é o diretor, eles nos veem como parceiros, né? É muito legal, mas penso que está muito alinhado à proposta que a gente desenvolve Que é dentro da exclusiva, escola. né? É única, né? É única. Ela é única. É. Eles passam um tempo maior também, que a gente vê que poderia ter o desgaste, são 5 horas que eles passam dentro da escola. Diferente das outras instituições, né? Que eles passam 5 horas, sendo que segunda... Diferente lá na sua unidade, né? Não, o tempo é parecido. É parecido? Sim. Mas lá são 2 dias de VA, nós temos 3 dias de VA. E 2, o que você remeteu de brincadeira de criança, né? Que é resgatando
as brincadeiras que Da eram feitas infância. da infância. Da gente, né? Da nossa. É, Você pegou isso, Lote? Essa Eu cheguei brincadeira a da rua? pegar, eu fui criado em uma cidade pequena em Minas Gerais, em Betim. Então eu Betim. tinha essa oportunidade de ter essa conheço vivência. Betim. Ali do lado de Belo Horizonte. De lá de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte. E lá a cidade me permitia ter essa Uhum. vivência, né? Eu tinha primos que moravam muito perto de mim, então eu tinha essa Você ia pra rua? Ia pra rua. Ah, E eu acho muito lindo, porque, por exemplo, lá em Águas Claras, na nossa unidade, é uma cidade que é muito verticalizada, né? isso. Muito verticalizada, onde a grande maioria das famílias que estudam lá com a gente moram em apartamentos. Uhum. E isso, quando a convivência ali da criança no seu espaço de moradia se limita ao espaço de apartamento, impede muita coisa dessa Verdade. vivência que a gente estava comentando aqui, dessa lógica dessa Uhum. brincadeira de criança. Hoje, até por elemento de segurança, a lógica que a nossa Aham. sociedade se modificou, não permite aquela vivência que a gente teve, daquela brincadeira real. E aí, quando a gente traz isso para dentro da escola e oportuniza que dentro da escola construa esses elementos, Que pode, né? que pode, faz parte, né? E a Verdade. gente consegue, consciente hoje, desenvolver essa construção dessas brincadeiras, dessa construção do repertório de habilidades que eles vão Uhum. sendo construídos com eles, de forma consciente, pensada, a gente consegue usar desses elementos como um instrumento educador, Isso. de cabo a rabo. Você consegue enxergar Uhum. claramente todas as etapas que essas brincadeiras possuem, né, das atividades que a gente propõe dentro das mecânicas do VA, do nosso Vivendo Aprendendo, todas elas você consegue enxergar vários elementos educadores possíveis, de cabo a rabo, do início ao fim da aula, sendo construídos ali. Eu acho que muito da beleza do Fora os nosso... desafios corporais, né? Que eu acho que é muito importante, porque por isso que eu falo da parte integral, né? Porque nós temos a parte de formação, Uhum, mas as crianças também no VA, elas são desafiadas, né? claro. Porque até pular corda, né? Quantas Isso. crianças que não têm habilidade de pular corda, né? Que era algo tão comum, pular corda, a Beth, Beth, né? você desenvolve um monte de elementos de motoricidade da criança, Isso. que assim, até para construir elementos básicos. A gente estava comentando esses dias com um dos meus coordenadores do VA que algumas práticas que a gente faz são até atreladas, por exemplo, a criar força motora nos movimentos da Uhum. mão, pelas práticas que são executadas dentro do VA, que vão facilitar ela lá no processo de desenvolvimento da escrita dela, A destreza na motora. destreza Sim, motora, e de repente levar um tombo, a mão está forte para segurar, para para impedir, segurar. né? Exato, No e dia a faz dia, parte. né? Faz É, parte. Olha como são É. elementos que a gente não faz conexões que não parecem óbvias, mas na hora que você Verdade. faz uma análise O reflexo, real, né, Gabriel? O reflexo de reflexo alguma coisa dela, cair, você pegar, E as né? consequências, até um laço de sapato, né? Porque nós tínhamos crianças que no quinto ano não sabiam dar amarrar o tênis, né? E foi mesmo com a troca com a equipe do VA, nós fomos desenvolvendo o quê? O tirar o tênis e colocar coisas simples, né? Colocar o tênis e amarrar de novo o tênis. Eliane, mas isso vem muito das crianças terem babá para fazer Verdade. tudo, né? Sim. Bota a roupa, arruma a Fazer mochila, amarra o tênis, porque como eles demoram mais, aí as pessoas, os adultos estão com pressa, vai e fazem. Faz E eles não aprendem, né? Então o VA vem exatamente com isso, aprender pequenos detalhes que em casa não aprende. E não estou dizendo que em casa não aprende, porque os pais não são responsáveis. Não, porque não tem tempo. É o tempo. A vida corrida. Então, assim, os pais precisam levar os filhos para adquirir conhecimento, que nós temos isso, que é no Liceu, né? Mas também oportunizar os filhos a essa vivência completa corporal, emocional, porque VA é isso, né? É o trabalho emocional e corporal. Corporal, emocional. E aí o que me dói... Social, formação do caráter. A formação do caráter, gente. É o social, eu acho que é as trocas, para você perceber que ele vive em grupo, porque o ser humano precisa do outro. É isso. Né? E hoje nós estamos vivendo uma sociedade tão egoísta, né? Muito preocupada só com o desenvolvimento pessoal. Se percebe só assim, né? Mas esquece que crianças vivem no meio social, elas precisam desenvolver as habilidades que o meio social vai exigir dela. Independente se a família até os conflitos, né? Gente, e não é só até conflitos, é também educar, não é proibir ou impedir que a criança tenha acesso às realidades do mundo que hoje que nós estamos vivendo. O que eles precisam é conhecer, mas serem mediados ou orientados por aquelas pessoas que realmente têm capacidade para dizer, olha, você está vendo isso? Isso não é correto por isso, entendeu?
Você está vendo isso? Então, ele fazia a escolha. Nós, educadores, não podemos fazer escolha para a criança, mas podemos apontar Mediar. e mediar e dizer, vá para casa e agora trabalhe com seus pais dentro daquela filosofia ou daquela moral que a família vive. Esse é o trabalho, né, Gabriel? É isso mesmo. Nosso tempo tá pequeno, mas eu quero trabalhar com o Gabriel uma parte mais técnica. Você é muito poética, né, Eliana? Eu também sou muito poética, mas existe Mas eu no meu lado mineiro. Sim. Minas é o quê? As contingências mineiras são feitas pela arte e pela poesia e pela educação. Eu venho de família de educadores, é por isso também. Então, o detalhe todo é o seguinte: o Le Petit, ele goza do privilégio de ter um espaço privilegiado em Brasília, que é o antigo Rosário. É um sítio dentro da área urbana do Brasil, né? O sítio dentro do Brasil. Aliás, eu quero comentar uma coisa com vocês dois, que é muito importante a gente trazer aqui como conversa, que é o seguinte: me dói muito, sabe, quando eu vejo crianças que ficam conosco até o 5º ano, e aí depois eu sei que por necessidade dos pais, ou talvez por problema financeiro, ou pela logística, tira a criança desse aprender humano, né? Humano e formativo e de conhecimento, e leva essa criança para uma escola puramente seca, onde é só conteúdo. Exato. Quer dizer, é como se você tivesse a vida, desde até os 10 anos, você ensinou seu filho a tomar banho morno. E aí, de repente, você tira seu filho desse momento e você bota ele para tomar banho em água gelada. É isso. Choque térmico. É o choque térmico. Então, assim, quando o pai escolher o Le Petit, Águas Claras ou 908, ele tem que pensar que isso é uma continuidade, porque é a formação do filho. Quanto conhecimento que a gente não deixa a desejar no conhecimento, né, Eliane? Os professores são muito bons. O trabalho que eles fazem para complementação, que a gente não vai ter tempo aqui nem de falar, né? Que é pode abrir uma outra oportunidade. A sondagem do que ele já traz como conhecimento, a complementação desse conhecimento e depois o trazer mais isso para fixar de forma agradável pelo fazer da cozinha experimental, pelo fazer do desenho, das artes, que isso também acontece no liceu, né? A parte acadêmica. A gente tem o VA, né? E o VA, ele vem, então, complementar tudo isso e dar essa leveza, gente. A vida está muito pesada, dá essa leveza. E aí tiram essas crianças e levam para uma escola puramente conteudista, que é pesada. Nós começamos com conteudista. E porque nós começamos, a gente viu que é bom, mas não é saudável. É bom, mas não é saudável. Não é escola completa, vai. Não é. Não forma um ser integral, né? Você pode desenvolver mil habilidades acadêmicas, clássicas, mas você não constrói educação real. E as potencialidades múltiplas que o ser tem e que não é desenvolvido. Por isso que eu dei ênfase ao VA, porque eu acho que é o grande diferencial do Le Petit, da proposta educacional Le Petit, porque o acadêmico e o cognitivo, muitas escolas têm. O formativo, elas começaram a investir quando colocaram socioemocional, mas o que nós temos que diferencia o nosso fazer pedagógico é o VA. Por quê? Porque são múltiplas possibilidades de trabalhar o ser integral. E com atividade mesmo. E a riqueza. Nós trouxemos agora uma empresa nova para poder trabalhar com o marketing da escola. E essa escola, essa empresa, elas fizeram um trabalho de prospecção que eles chamam de benchmark. E aí eles foram via entrevistas e olhando o site, a rede social deles, e eles fizeram um comparativo entre o que o Galois oferece e que essas escolas oferecem. Então ele fez um comparativo tanto com as escolas humanistas quanto as escolas conteudistas. E o Galois está no meio, né? E aí eles apresentando, teve um momento lá, isso foi logo no início, foi uma reunião longa, e no início ela apresentou lá o resultado benchmark do Galois com cada escola, deu nome para as escolas. Isso. E aí chegou no momento dela, ela comparou com o método montessoriano, que é mundialmente conhecido, né? E muito respeitado. E aí, quando ela fez o comparativo com o método montessoriano, o Le Petit é mais completo.
E aí ela continuou, e ela continuou apresentando toda a proposta, e ela falou, vocês estão satisfeitos, estão entendendo? Eu falei, tô, mas eu tô louca que você termina aí, porque eu quero voltar ao Benchmark. Eu falei, cara, o Le Petit fui eu que tive a ideia, fui eu que criei o projeto. Quer dizer que o meu pensar é melhor do que o modelo montessoriano, que é mundial? Uhum. Eu falei, É de então eu tenho Maria que dar um Montessori, né? Inclusive, Maria que Montessori, serve de né? embasamento a várias outras linhas Linhas de de propostas pedagógicas de com trabalho. Waldorf, Isso, com construtivismo, construtivista, né? sim, é. Escola da Ponte, né? Ela Não, tem escola de uma da Escola da Ponte, ela tem um viés mais construtivista, mas nós temos, assim, ela o Reggio alicerça Emília, isso, tem um pouquinho, De- do tem um Reggio pouquinho, Emília. é. E a Porque o Reggio nossa Emília, você pega todos, né? Pega todos. haja vista que não houve necessidade de mexer na nossa proposta diante do que foi apresentado à BNCC. Não foi necessário que fizesse nenhuma alteração na proposta pedagógica do Le Petit, tanto do infantil quanto Aqui. do fundamental. Nasceu, sei lá, que 10 anos antes, quase. Não, Pois é. foi Então, quando quer dizer, esse pensar foi em 2008. É. A proposta da BNCC BNCC é 2018, né? 2016. 16? Olha Então, aí. Quase 8 10 anos, 8 8 anos antes. depois, o Sim. MEC resolveu cobrar o que nós já tínhamos. Aqui a gente já apresentava como proposta de apresentamos, trabalho. né?